és tu, ó Cordeiro de Deus. Aleluia, Santo, Santo. Consultando a Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. Título da mensagem de hoje: razão por que muitos se perdem. João, quarto Evangelho, capítulo 5, versículos 40 a 47. Palavras de Jesus: e não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que vem de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Temos aqui uma declaração de Jesus que, de certo modo, pode ser considerada muito enfática e muito crítica com relação aos seus ouvintes dos dias do seu ministério público. Por exemplo, as palavras que acabamos de citar: e não quereis vir a mim para terdes vida. Como lemos na Bíblia Sagrada, em Mateus 11, 28, Jesus fez um convite extensivo: vinde a mim todos, sem acepção de pessoas. Todos. Mas por que nem todos aceitam? Jesus explica a razão porque muitas almas se perdem, estão caminhando para o inferno. E a falta de decisão de recorrer a Jesus para se salvar da condenação será para muitos o motivo de não terem entrada no céu. A obra da redenção foi concluída na cruz, sua missão foi salvar os pecadores. Isso ele declarou quando entrou na casa de Zaqueu, em Lucas 19, 10. Ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E para que Cristo se tornasse o nosso Salvador e Senhor, ele morreu em nosso lugar, conforme nós vemos em Romanos 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E diz a Bíblia Sagrada que no ato da sua morte na cruz, ele estava levando sobre si os nossos pecados, como lemos em 1 Pedro 2, 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver, para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. E Jesus não apenas morreu, mas a Bíblia declara que ele ressuscitou dos mortos.
Nós encontramos em Lucas 24, versículos 1 a 3, que as mulheres que o serviram foram ao sepulcro para levar perfumes, flores para depositar sobre o seu corpo e encontraram o túmulo vazio e a informação de 2 anjos: por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou conforme havia dito. Então aí está a missão de Jesus: buscar, salvar os perdidos. E hoje nós encontramos, infelizmente, pessoas que recusam terminantemente a salvação gratuita que é oferecida na pessoa de Jesus Cristo. E eu quero apresentar agora 3 razões porque algumas pessoas não aceitam o convite de Jesus. A primeira razão são os chamados denominados, ou melhor dizendo, dominados pelo orgulho, soberba, pessoas altivas, indiferentes, mormente aqueles que têm uma posição social elevada. E Paulo chamou atenção para isso na sua primeira carta aos Coríntios, quando ele disse aos cristãos daquela cidade: vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, os nobres, que são chamados, mas Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e aquelas coisas que são vis aos olhos do mundo, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. E um exemplo de pessoa religiosa e altiva, prepotente, cheia de orgulho, está na parábola que Jesus contou em Lucas capítulo 18, versículo 9, sobre 2 homens que entraram no templo para orar. Um fariseu, homem nobre, religião da elite, e ele se punha de pé e clamava diante de Deus: ó Deus, graças eu te dou que eu não sou como os demais homens. Começou a enumerar as suas virtudes, as suas práticas religiosas, e por fim, no termo da sua oratória, ele olhou para o publicano desprezível que estava no templo e disse: nem como este publicano, porém, de joelhos, não ousava levantar os olhos para o céu, mas dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Jesus concluiu a sua parábola dizendo que o último, desceu para a sua casa justificado, e não o primeiro. Por quê? Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Foi por isso que no Sermão do Monte, Jesus, dentro das bem-aventuranças, ele chamou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ora, pobre de espírito não é um tolo, não é um beato, não é um beócio. Tolo, como as pessoas conseguem às vezes admitir. Pobre de espírito, uma pessoa cônscia da sua necessidade espiritual, que sabe pedir perdão a Deus, que é humilde na sua posição quando dobra o seu joelho para orar, não se exalta. E aí está uma razão porque muitos não vêm a Cristo, seu orgulho pessoal. Outros não vêm a Cristo, não aceitam o seu convite, embora ele tenha dito: vinde a mim todos. É porque sentem vergonha de confessar o nome de Jesus. Paulo, o homem que estudou aos pés de Gamaliel, um dos sábios da época, quando se converteu a Jesus no caminho de Damasco,
tornou-se um missionário. 3 viagens missionárias. E escrevendo uma das suas cartas aos Romanos, ele logo no princípio fez a seguinte declaração. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Enquanto a mensagem da cruz causava vergonha nos líderes religiosos dos dias de Jesus e nos dias do apóstolo Paulo, Paulo ainda escreveu a sua carta aos Coríntios, cidade que ele havia visitado, cidade de Corinto, havia fundado uma igreja lá, como também em Roma, e agora ele escreve para aqueles crentes, dizendo o seguinte no capítulo 1, versículo 17 em diante. Porque Cristo me enviou, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Não é assim que se referem a nós? Aqueles crentinhos semi-analfabetos, coitadinhos, estão numa igreja. É um tipo de piedade que eles manifestam como se nós fôssemos pessoas até desclassificadas. Então Paulo está aqui elogiando esses crentes e pondo à prova esses líderes que negam a existência de Deus e são altivos nas suas posições. E aqui então diz, porque os judeus pedem sinal, que queriam ver milagres, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Aí está. Então, pessoas que se acanham de Cristo, não querem ser chamados de cristãos ou de crentes em Jesus, e não vêm a Jesus para obter a salvação. Pergunto a você, meu prezado, onde é que você vai passar a eternidade? Não pense que com a morte tudo se acaba, não. Foi Jesus que falou. Em Mateus 25, 34, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E dirá uma outra classe de pessoas que o rejeitou, apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Versículo 46 do mesmo capítulo 25. Irão estes para o tormento eterno,
mas os justos para a vida eterna. E ainda há uma terceira classe, como nós dissemos, três classes, que estão envolvidas com o mundo, com o secular, com o tipo de sistema engendrado para si mesmo. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Que se leva deste mundo? A Bíblia declara em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então quero dizer a você, meu prezado ouvinte, que Deus ama você. Ele ama o mundo. Está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus, porém, aborrece o proceder mundano. Jesus Cristo veio ao mundo, mas não era do mundo. Ele orou, não para que seu povo fosse tirado do mundo, mas que fosse liberto do mal. E a igreja, portanto, tem a responsabilidade de permanecer no mundo sem ser no mundo. E eu pergunto, para concluir, qual é uma das causas da incredulidade que você está sustentando na sua vida? Como é que você vai crer se você ama a glória do mundo? Como se dava nos dias de Jesus, certos líderes judaicos criam em Jesus, mas se omitiam, porque havia uma lei que se alguém declarasse ser Jesus o Messias prometido, no livro de Daniel 9, 24 a 27, ele seria impedido de entrar na sinagoga ou no templo. E agora? Então, ele servia ou tinha apreciação por Jesus, mas não queria se manifestar. E Jesus disse, o mundo passa, e a sua concupiscência ou cobiça, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Será que você ainda preza a vaidade e o orgulho do mundo? Você está perdendo algo melhor. Viver eternamente na glória eterna, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do mundo, aliás, dos homens, está então impedindo de possuir o que Deus tem preparado para nós. E no caso dos judeus que recusaram Jesus, Jesus fez menção de Moisés. Vocês vão ser acusados por Moisés, porque Moisés falou de mim. E na verdade, se eles fossem bons leitores do livro da lei, teriam encontrado no livro de Deuteronômio 18, versículo 15, a declaração de Moisés a respeito do próprio Jesus. O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta igual a mim, a ele ouvireis. Mas eles não estavam querendo ouvir Jesus, embora dissessem que criam em Moisés, mas Moisés falou de Jesus, e eles não estavam sendo coerentes na sua afirmação. Fica aqui então esta palavra para você pensar qual é a razão pela qual você não vem a Jesus e está no caminho da perdição. Razão por que muitos se perdem. Afastamento de Jesus.
Saudamos a igreja com a paz do Senhor. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. A chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Aleluia.
temos a nossa primeira pergunta. A NQI Mulher não quis se identificar. Tem um amigo que frequenta uma igreja com visão celular. O líder de sua célula pediu que ele revelasse à sua mulher todas as mulheres com quem ele já esteve. Ele tinha 23 anos de casado e ainda todas as traições que havia cometido. Sua esposa não aguentou, nem aceitou e foi embora. O que dizer sobre isso? Quero dizer que esta pessoa que procedeu desta forma está sendo orientado por esse grupo G12, G2, G1 e etc. Só que está fora da Bíblia Sagrada. Capítulo 17 de Atos, versículo 30, diz o texto: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça de julgar o mundo por meio do homem que destinou e disse de certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Ora, se diz a Bíblia Sagrada que Deus não leva em conta os tempos da nossa ignorância, por que trazer à luz imormente para a própria esposa pecados cometidos na ignorância, quando não se conhecia Cristo? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, declara: quem está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas já passaram e fez-se tudo novo. Deus diz por meio do profeta: lançarei os vossos pecados nas profundezas do mar e deles nunca mais me lembrarei. E agora surge um grupo religioso que recomenda que o marido faça uma declaração íntima para a mulher, confessando seus erros do passado. Isso não tem cabimento. Isso é desfazimento de lar, como está ocorrendo. Você não está em bom lugar, porque isso não tem base na Bíblia Sagrada. Nós lemos no Salmo 51, Davi, que cometeu pecados parecidos com esse que nós estamos tomando conhecimento, mas ele fez uma confissão a Deus que está no Salmo 51. E o que ele fez? Para quem ele foi confessar? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Agora veja o versículo 4. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Se houvesse cometido delitos dentro da nova posição como cristão, aí seria o caso de fazer uma confissão a Deus e à própria esposa, porque houve uma traição, uma infidelidade para com a esposa. Nesse particular, sim, agora do tempo passado, não tem cabimento. E agora vamos para a próxima pergunta, do Norberto Aragão. Os animais terão direito a um lugar no céu? Nós queremos dizer, à luz da Bíblia Sagrada, que quanto ao nascimento físico, viver e morrer, homens e animais têm algo em comum. Embora, como já dissemos, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus,
Esta imagem não está no corpo físico, esta imagem de Deus está no fato de Deus ser um espírito pessoal. Sendo um espírito pessoal, ele tem atributos próprios de personalidade que temos apontado, vontade própria, sensibilidade e inteligência. Nós somos, em pequena escala, pessoas que fomos dotados com esses atributos. Zacarias 12:1 fala o Senhor que forma o espírito do homem dentro dele. Então esta é a semelhança a nós com Deus. Agora, no caso dos animais, como já dissemos, foram criados cada qual segundo a sua semelhança, o que anula essa ideia de evolução. Porém, o animal não tem culpabilidade, como também não tem oportunidade de salvação. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 21, uma pergunta. Ela mesma responde: quem sabe que o espírito do homem, ou o fôlego do homem, vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo? A resposta está aqui na Bíblia, no capítulo 12 do livro de Eclesiastes, versículo 7. Quando declara então que na ocasião da morte se dá uma separação, e essa separação diz que o espírito do homem vai estar diante de Deus para juízo, mas não diz nada sobre o animal cujo espírito sobe ou cuja alma sobe. E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Então, a nossa posição, os animais terão um lugar direito, terão direito a um lugar no céu? Não. O animal se extingue com a morte física, deixou de existir. O ser humano continua vivo. Ele vai se apresentar diante de Deus, como diz Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E temos a segunda pergunta do Norberto Aragão. Os animais serão também arrebatados? Esta pergunta está prejudicada pela primeira pergunta. Por quê? Porque se os animais não têm vida, não sobrevivem à morte física, obviamente não serão ressuscitados desde que não tenham um espírito que se mantém vivo, consciente, inteligente, como se deu com Estevão, que ao morrer, ele olhou para cima, viu Jesus em pé à direita do Pai e disse a Jesus: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Foi estar com Cristo. Ele voltará com Cristo para se juntar ao seu corpo, que está na terra, e se dar a primeira ressurreição. O mesmo nós encontramos em Hebreus 12:23, os espíritos dos justos aperfeiçoados, que estão com Cristo no céu, aguardando a volta de Cristo para virem com Ele e obterem a ressurreição do corpo. Quanto aos animais, não há sobrevivência e também, consequentemente, não há ressurreição. E a terceira do Norberto Aragão. Os animais têm alma? No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 20, declara: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus, porém não possuem alma intelectiva. Podemos dizer que tem uma alma vegetativa ou sensitiva. Animais não usam razão,
usam os instintos. Quem tem alma e é julgado, no caso, nós seres humanos, como já apontamos, os animais não possuem sentimentos nem vontade pessoal, intelectiva, não tem raciocínios lógicos como ter o ser humano, então não tem o que caracteriza o homem criado à imagem de Deus. Esta é a situação, deixou de existir após a morte física. Acerca do homem, em Mateus 10, 28, Jesus declarou: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer ou se perder no inferno a alma e o corpo. Então, o ser humano, sim, tem continuidade de vida que pode ser boa ou má, segundo a escolha que ele faz em vida. Já o animal, não. E a quarta pergunta do Norberto Aragão: os animais são criaturas abençoadas por Deus? A nossa resposta é que sim. Concordamos com a pergunta positivamente respondida. Por exemplo, a Bíblia menciona certas posições que Deus tomando providências para que os animais tenham conforto, tenham uma vida mais feliz enquanto estão aqui neste mundo. E diz a Bíblia Sagrada: aquele que maltrata os animais, porque os tem em seu poder. Aliás, isso não é a palavra da Bíblia, isso é a palavra da pessoa que interroga. Diz assim: aquele que maltrata os animais porque os tem em seu poder é tão covarde quanto tirano. É uma opinião que estamos transmitindo aos ouvintes. Agora, a Bíblia condena maltratar os animais. Um exemplo do cuidado de Deus na preservação da vida dos animais está em Gênesis capítulo 6, versículo 18 e 19, até o 20. Quando Deus mandou construir a arca, e Noé foi entrar com seus filhos, havia também uma recomendação para a preservação dos animais. De tudo que vive, de cada espécie de animais, farás entrar na arca 2 machos e fêmea, para que vivam contigo, de cada espécie de aves, de cada espécie de quadrúpedes, de cada espécie de animais que se arrastam sobre a terra, entrará um casal contigo, para que lhes possas conservar em vida. E lemos mais. Deus agora falando em Jó 38, 41, por meio de Jó: conheço todas as aves dos montes, são meus todos os animais que pululam no campo. Salmo 50, versículo 1. Deus alimenta os animais e lhes ouve os clamores. Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando seus pintainhos gritam, e Deus então, e andam vagueando por não terem que comer. Então aí está. Lemos ainda no livro de Jó: sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm filhos? Ou cuidaste das corças quando dão suas crias? Podes contar os meses que cumprem? Sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem os seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto, saem e nunca mais tornam para elas. Então nós temos aqui Deus tendo cuidado com os animais. E até no livro de Provérbios há lições que os animais nos transmitem. Por exemplo, os insetos, como a formiga. A Bíblia declara, no capítulo 39 de Jó, versículo 1 a 4, falando a nós, seres humanos, diz o seguinte: vai ter com a formiga, ó preguiçoso,
considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante no estio, prepara o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso? Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Conselhos da Bíblia, chamando a atenção nossa para um simples inseto, que é a formiga, que tem mais prudência do que às vezes seres humanos. Então, aí está que o próprio Jesus se utilizou de um provérbio 6, versículo 6 a 11, quando Jesus disse em Mateus 10:16 aos seus discípulos: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio do lobo, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, tirando o exemplo do porte, da conduta dos animais segundo a sua natureza. NQI mulher não quis se identificar. Eu prestei atenção a uns programas de TV e rádio de uma determinada igreja e percebi que o tempo todo, quando havia os testemunhos, as pessoas diziam que quem as tinha curado era o Espírito Santo. Eles não mencionavam Jesus. Há algum erro em atribuir ao Espírito Santo e a Jesus o milagre? Nós sabemos que são 9 os dons do Espírito Santo e um deles é o dom de curar. Isso está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. E há outro pelo mesmo Espírito a fé, e há outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Então, há esse dom de curar que certas pessoas recebem, e são dádivas do Espírito Santo. Agora, nós queremos dizer, à luz da Bíblia Sagrada, que Jesus, nos seus ensinos a respeito do Espírito Santo, que não, na ocasião não tinha vindo do céu, e rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador. Então, referindo-se ao Espírito Santo, em João 16, 13 e 14, ele disse o seguinte: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Então, sendo assim, o nome de Jesus deveria ser glorificado, mesmo sendo a atuação do Espírito Santo na vida das pessoas que se declaram ou declaravam curadas. Como soldado que enfrenta desvantagens, avassaladoras e obstáculos. Então nós temos aqui essa posição que realçamos, porque, na verdade, deveria ocorrer glorificação ao nome de Jesus. NQI não quis se identificar, daqui de Santos. Sansão se suicidou? Essa é uma pergunta frequentemente feita e até uma admissão de que se ele se suicidou, ele se perdeu. Agora, lemos em Juízes, capítulo 16, versículo 30, e vamos dar a nossa resposta dizendo que não, que Sansão não se suicidou.
Vejamos o que diz a Bíblia nesse texto. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os mataram em sua vida. Então entendemos que a morte de Sansão foi uma baixa de guerra, não um suicídio. Seu pedido, morra eu com os filisteus, no versículo 30, demonstra a disposição de ir até o fim da batalha, mesmo que o resultado fosse a morte. Sua oração foi um pedido de ajuda na batalha que estava sendo travada com os seus inimigos. E com essa morte, o propósito profetizado para a sua vida foi cumprido, conforme quando o anúncio foi feito aos pais dele quanto a ele no seu nascimento. Juízes, capítulo 13, versículo 5, diz assim: porque eis que tu conceberás, falando a mãe de Sansão antes que ele nascesse, e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então está aqui que exatamente assim procedeu Sansão na sua obra de livramento que fez dos filisteus que estavam maltratando ou dominando os israelitas. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Aleluia. O Senhor está aqui. Peça para Ele, para falar contigo nessa noite. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Ó, fala, Senhor. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Sei que me falas através de um irmão. Eu sei que me falas quando dobro os joelhos em oração. Sei que
pela tua palavra. E falas comigo até quando te calas. Oh, aleluia. Sempre te ouço na tribulação. Não importa tua dor, tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. E quando não sei que direção tomar, eu paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Oh, fala comigo, Senhor. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Oh, fala comigo, Senhor. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Oh, aleluia. E agora passaremos a leitura dos nomes dos ouvintes que nos ligaram pedindo oração. Francisco e família, Ieda, José Alberto, Diomedes, Nina, Cristina, Alexander, Andressa, Neuci, Manolo, Afonso e família, José Luiz, de Vicente de Carvalho, Davi e João, Brasil, e família, Francisca, Cid Quadros e família, Ana Cláudia e família, Laura, Miro, Vinícius, Albina e Marisol, Luiz, Norma, Devlin e Daniela, e todos do grupo de louvor da IEPAZ e do departamento infantil. Amém? Senhor nosso Deus, invocamos o teu nome em favor destas pessoas que nos ligaram por motivos especiais, problemas, enfermidades, que tu possas atuar na vida de cada uma delas, concedendo a bênção de que necessitam. Atende o nosso pedido. Também te pedimos em favor de todos que estão em sintonia conosco, cada qual que precisa de ti. Responde nossa oração em favor de todos. É no nome de Jesus que nós pedimos. Amém.